Bom dia a todos vocês. É uma alegria poder estar nesse novo espaço, nesse novo local que o Senhor separou para nós. É uma alegria ter vocês aqui. E o Senhor colocou algo muito forte no meu coração. A palavra que Ele colocou para mim trazer aqui hoje está conectada com a transição que Deus fez com nós de local. E o tema da mensagem que Deus colocou para mim é: se mova em obediência. Se mova em obediência. É o tema da mensagem a qual eu quero trazer aqui hoje. E hoje, como eu já falei, um culto muito especial, mas mais do que isso, é um cumprimento de uma promessa que Deus tem dado para nós. Nós, mais o povo da liderança já estava sabendo, mais ou menos, talvez uns 2 meses atrás, quando a mulher falou para nós que colocou o barracão para venda. E ali veio já aquele desespero humano, que nós temos aquele desespero humano. Nós somos espirituais, mas o homem que está dentro de nós diz que ele sempre está lutando, alma e espírito dentro de nós. Vem aquele desespero para que nós vamos procurar. E quem já conhece o pastor aqui sabe que é acelerado, e isso é um perigo, porque às vezes nós queremos fazer as coisas com a força do nosso braço. E daí o pastor Gabriel, e aí vamos procurar um barracão, vamos atrás e tal, e naquela correria, aquela ansiedade de querer procurar, fazer acontecer, acelerar tudo. Mas vem em oração, a gente em oração buscando. Por isso a importância de nós estarmos nesse local, no local da oração, porque ali é onde a gente acalma, ali é onde a gente ouve a direção ideal para nossas vidas. E ali o Senhor vem e fala algo muito específico. Ele fala comigo 8 dias. Ele diz para mim 8 dias. Eu falei, tá, Senhor. Eu fiquei na esperança, falei, será que 8 dias? Porque nós temos fé, A mulher do barracão vai dar o barracão para nós, em nome de Jesus. Alguém vai fazer uma oferta que vai falar, o pastor está aqui 1 milhão, sabe que o pastor tem fé, Mas Deus falou 8 dias, eu estava com o coração ali, crendo que em 8 dias o Senhor iria fazer algo. Mas ali eu já começo a ministrar o teu coração, porque às vezes nesse tempo da espera, você sabe que Deus vai fazer, mas você não sabe se é no primeiro, se é no segundo, se é no terceiro, se é no quarto. E Deus foi ali, talvez tratando a minha ansiedade, talvez tratando o meu acelerar, que é querer fazer as coisas e correr. E é o tempo onde nós entendemos que Deus também está na espera, no tempo de espera. E ali chega no 8º dia, exatamente no 8º dia, o pastor Gabriel me manda um zap falando, olha aqui. E era esse espaço aqui. E daí eu vi e consegui entender tudo aquilo que Deus estava querendo fazer, porque aqui realmente é infinitamente maior do que aquilo que eu ia fazer com a força do braço, ou talvez eu e o pastor Gabriel com a força do braço. Mas glória a Deus pelas nossas esposas que ficam, não é o tempo, segura, não é assim também. E realmente nós estávamos vendo alguns barracões, mas os preços deles são tudo altos, se você começar a pesquisar barracão e tal. Mas aqui, além de ser mais aconchegante, melhor, nós não precisamos trazer nada, está tudo pronto. Nós também se livramos de água, luz, internet, coisas, e até no preço aqui é melhor do que lá. Então o que o Senhor já trouxe na ministração para mim? Que quando a gente se move debaixo da nuvem de Deus, e se move em obediência, sempre vai ser infinitamente melhor. Sabe, o problema é que às vezes nós se movemos pela ansiedade, às vezes nós se movemos pelos nossos querer, mas o Senhor, Ele sempre tem o melhor. Sabe, isso aqui como uma introdução, porque quando eu comecei a preparar a mensagem, pensei em falar isso aqui, até para trazer esse pano de fundo da mensagem, eu encontrei uma pessoa que viveu isso na palavra, e eu queria que você abrisse lá em Atos capítulo 8, verso de número 26, Atos 8, 26, nós vamos estar lendo ali do 26 até o 29, e é poderoso a gente
entender tudo isso que Deus está fazendo. E eu quero que você puxe para você isso. Sabe, você entenda que você faz parte do corpo, você faz parte da igreja, ou até as pessoas que nos visitam hoje, entenda que você nunca está num local por acaso. Deus também quer falar com você, Deus também tem algo de transição. Como eu iniciei aqui dizendo que o Senhor, Ele quer nos levar para um outro lugar, ou Ele quer nos voltar, como a pastora ministrou aqui, o centro da vontade dEle. Sabe por quê? Porque a nuvem de Deus, e eu ali sempre questionando o texto, Deus, eu entendo, a nuvem de Deus, o que é a nuvem de Deus? Perguntei para ele. E ali me veio, a nuvem de Deus representa a presença, eu já preguei sobre isso. Só que daí Deus me ministrou algo mais profundo. O que a nuvem de Deus representa para mim e para você? A nuvem de Deus, sim, é a presença de Deus que guia o povo. Lá no Antigo Testamento, quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem andava, eles andavam. Mas o que a nuvem de Deus representa para mim e para você hoje, sabe o que é? É a obediência. Por isso que o Senhor, Ele fala para nós, com o tema dessa mensagem, se mova em obediência. Nós precisamos se mover em obediência. A nuvem de Deus representa isso para nós. Então, eu esperar 8 dias lá, claro, foi muito mais dias, mas daquele desespero da minha alma, daquela busca talvez por outras situações, outros lugares que não seriam aquilo que Deus teria de melhor para nós, eu estaria se movendo não em obediência, mas em força do braço, no meu querer. Mas a nuvem de Deus representa isso para nós, a obediência. Então, se você precisa se mover, se move em obediência. Atos, capítulo 8, verso de número 26, diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a entrada deserta, que desce desde Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Pai, eu oro por essa palavra, Pai, que essa palavra venha de encontro aos nossos corações nessa manhã. Que nós possamos sair daqui, Pai, tendo a certeza que nós precisamos se mover em obediência, Pai. E se tem pessoas aqui, Pai, que precisam tomar uma direção, se tem pessoas aqui que precisam realmente caminhar, Pai, que elas possam caminhar debaixo da Tua nuvem, que elas possam saber que hoje elas estão realmente debaixo da Tua vontade, e que nós realmente estamos aqui, Pai, nesse espaço, porque o Senhor está aqui. Nós sentimos a Tua presença, Pai, e foi lindo quando eu tirei todas as coisas do barracão e vim para cá, Pai. Eu sinto como se a nuvem estivesse sobre nós, Pai, porque você nunca nos desampara, Pai. Então que eles possam sentir isso, Pai, não só aqui na igreja, mas 24 horas do seu dia, Pai. Que eles não venham tomar decisões precipitadas, Pai. Que eles possam ouvir a Tua voz para tomar qualquer decisão, Pai, pois isso é a Tua vontade, e é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vemos aqui que Filipe vivia um dos maiores momentos do seu ministério. Esse Filipe aqui que nós lemos na história, ele estava vivendo o seu maior tempo, talvez no seu ministério. Nós vemos ali que em Samaria estava em avivamento, milagres acontecendo, multidões sendo alcançadas, pessoas sendo libertas. Humanamente, aquilo que era o lugar perfeito para permanecer. Sabe, então Filipe estava num local que era muito bom, era favorável para ele. Samaria estava rolando um avivamento na época na cidade, pessoas sendo curadas, libertação, cura. Isso aqui é Atos dos Apóstolos, eu consigo ver, lendo o texto, eu consigo lembrar. Quando você vê Jesus enfatizando Samaria, não é um samaritano, mas é lá o bom samaritano.
Então o que nós vemos? Jesus estava preparando todo o caminho para que esse grande avivamento acontecesse. E Felipe estava ali. Só que humanamente, para ele, talvez eu não vou sair daqui. E às vezes acontece isso com você. Nós estamos confortáveis. Agora que nós já instalamos todos os sons, agora que nós já regulamos, já está tudo tal, facinho, é pertinho da minha casa. Mas quando Deus quer que a gente se mova, a gente precisa se mover. Só que Felipe aqui, ele entende isso. O Espírito manda Felipe sair do lugar e ir para a estrada deserta. Olha que forte isso. Deus tira Felipe do ambiente confortável para colocar ele num propósito muito maior. Então às vezes você acha que isso que você está vivendo, seja no teu relacionamento, seja no teu trabalho, seja em qualquer área que for, está bom. Mas se Deus mandar você se mover, Ele vai te levar para algo maior. Porque você vai ser conduzido pela presença, você vai ser conduzido por aquilo que não é explicável. Porque a nuvem, ela não explica, a nuvem apenas se move. Sabe, isso aqui é muito forte. A nuvem, ela não explica, ela não dá direção, ela não fala, ei, é por ali que você vai porque vai acontecer isso. Não, assina esse contrato porque vai ser desse jeito aqui. Não, ela apenas se movia. E em obediência, o povo de Israel era conduzido ao local que Deus queria. Não era um local que era confortável para eles. E até eu acredito que pelo contrário, quando eles estavam muito confortáveis, era a hora que Deus falava, ei, desarma tudo aí, tira as tendas aí, levanta, vamos, outro acampamento, é mais para frente que eu quero que vocês vão. Porque um dos problemas quando nós estamos confortáveis, como o pastor Gabriel falou, cadeirinha confortável, que gostoso, quentinho, ou se tiver calor, mais gelado, nós tendemos a ficar de braços cruzados. Quantas pessoas estão dentro de igrejas, e às vezes igrejas grandonas, para quê? Para se esconder atrás de uma cadeira, porque nunca vai ser enxergado. Porque não quer ver o propósito, o chamado que foi gerado desde a sua infância, como a pastora aqui foi usada para falar. E sabe que se Deus for preciso, Ele coloca um desviado ou um improvável, uma pessoa que era louco do mundo, para cumprir o teu propósito, porque Ele sabe que quando aquela pessoa encontrar Jesus, ela vai viver intensamente para Ele. E às vezes nós que já temos promessas, já temos palavras sobre as nossas vidas, tratamos aquilo que é de Deus como se não fosse nada. Sabe, nós precisamos levar a sério isso. E Felipe, ele levou muito a sério. Eu coloquei algo aqui muito forte, o maior inimigo da obediência é o apego ao confortável. E realmente, o maior inimigo da obediência é o apego ao confortável. Às vezes nós, não, eu não quero, eu não vou. Pense aquele dia, nós em casa, a pastora saiu, mas talvez na tua casa aconteça também, ou não, né? Até para pegar uma pizza, quando tá aquele dia, vai você, não eu. Sabe, você pediu pelo iFood, o entregador vai vir na porta da tua casa, não vai precisar nem sair. E às vezes nós ficamos ali barganhando quem vai e quem não vai, que nós estamos tão confortável. Mas é tão legal que às vezes, sabe quem quer ir? O Estevão. Isso ministra muito. Porque é agitado? Por que não? Porque ele é criança. Ele tem um coração de criança. Ele quer mais fazer. Ele quer mais servir. E nós, às vezes, estamos confortáveis no nosso querer, naquilo que é bom, que coisas simples nós começamos a deixar de lado. Então nós temos que lutar contra esse confortável. Ali no 26, o anjo do Senhor disse a Felipe, vá para o sul, para a entrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Sabe, irmãos, olha o peso desse texto. Felipe não estava em crise, Felipe não estava derrotado, Felipe não estava sem frutos. Samaria estava vivendo um avivamento. Mas Deus move homens espirituais não apenas por necessidade, mas por direção. Deus move pessoas espirituais por direção. Sabe, Deus tem um tempo para nós aqui, e nós queremos que muitos frutos serão entregues aqui, como foi lá, né? Até uma experiência que eu estava lá pensando, quando nós estávamos lá recolhendo todas as coisas, no final só ficou eu lá, tudo vazio, e não me deu nenhum
sentimento, sabe, de estamos fechando aqui, né, o espaço foi tão bom. Não, Deus começou a me trazer à memória minha mãe, meu padrasto sendo batizado, Bruno e Luana casando, relacionamentos sendo restaurados, pessoas cheias do Espírito Santo, curas naquele local, cada oração, cada palavra, cada louvor. Isso que Deus trouxe ao meu coração, que Ele continua fazendo indiferente do local. E eu creio que Deus, Ele continuará fazendo nesse local, porque Ele tem algo para nós. E os desafios da vida cristã é discernir quando Deus está mudando a nossa estação. Sabe, isso aqui eu coloquei e eu acho que é algo muito forte para nós. Porque um dos desafios que nós temos na vida cristã é discernir as estações. Eu já preguei sobre algo parecido com isso, mas se você não entender que nas vacas magras você precisa juntar, vai chegar as vacas gordas, você vai esbanjar. E você esbanja nas vacas gordas e quando chegar de novo, porque é estações. Como que funciona? Eu não lembro como que começa, mas é verão, primavera, outono, inverno, tem o ciclo das estações. E o que acontece? Sempre depois de uma estação vai vir outra. E você, talvez como eu, tem alguma de preferência. Só que o segredo não é você só priorizar a tua estação de preferência, mas é você entender viver bem todas as estações. Sabe, indiferente da estação que você está vivendo, se é de escassez, se é de bonança, se é de tristeza, se é de alegria, se é de dificuldade, você precisa entender que a nossa força está no Senhor, e Ele é que nos capacita a viver indiferente da estação que nós estamos vivendo. E ali Ele pede para ele ir para Gaza. Era uma cidade deserta, que no original quer dizer o quê? Lugar vazio, árido, solitário. E como eu falei, humanamente não fazia sentido ele sair dali, mas espiritualmente o céu estava esperando por aquilo, porque como nós vimos ali, ele foi de encontro a uma alma que estava desesperada por Deus. E às vezes tem pessoas que querem viver novos tempos, mas sem sair da mentalidade antiga, querem crescimento sem movimento, querem promessas sem transição. Sabe, mas todas as vezes que a nuvem se movia, Israel precisava desmontar as tendas. Sabe, talvez você está aqui, você quer viver um novo, mas você não quer transicionar. Você quer a glória, mas você não quer buscar, pagar o preço. Sabe, tudo tem um preço a ser pago. Todo mundo fala, Jesus foi pela graça, e foi pela graça, mas teve um alto preço. Teve um alto preço o sacrifício que Ele fez por mim e por você. Então nós não podemos se enganar que nós não precisamos pagar um preço, que um dia, do dia para a noite, você vai acordar cheio do Espírito Santo, falando em línguas, revelando vida de pessoas, orando por pessoas. Não, é um processo. A vida do cristão é um processo. Sabe, e o problema de muita gente não é a falta de promessa, é o apego emocional por um lugar que Deus já terminou um ciclo. Sabe, eu vou falar isso aqui de novo, é muito forte. O problema de muita gente não é a falta de promessa, porque promessa você tem. É o apego emocional a um lugar onde Deus já terminou um ciclo. Às vezes Deus já terminou um ciclo, ou uma estação, e você está com um apego emocional naquilo. Imagine nós apegados ao templo antigo, ou apegados a relacionamentos antigos, apegados a um trabalho que era melhor antes e agora eu estou num trabalho mais difícil. Gente, nós temos que entender que Deus sempre tem um novo. As estações podem estar frio, a estação chuvosa, mas logo vai vir o sol, aleluia. Logo vai vir o sol, logo vai vir a outra estação, e talvez você está esperando as flores florescer, porque você gosta da primavera. Vai vir também. Só que você vai ter que aprender a lidar com todas as situações, a cada ciclo que vem sobre a sua vida.
Nós não podemos entrar num novo tempo carregando a mesma mentalidade antiga, porque Deus não mudou apenas o nosso ambiente, e aqui eu falo sobre nós também. Deus, Ele quer mudar o nosso nível de compromisso, nível de maturidade, nível de entrega. Sabe, nós precisamos ter mais sensibilidade espiritual. Deus, Ele está nos levando a um novo nível. O povo da liderança sabe o que Deus falou comigo. Eu falei com a liderança. Deus está nos chamando para um lugar mais alto. Sabe, isso é individual, meus amados. Ele dá um chamamento, como pastor, vem as direções e nós passamos para a liderança. Mas isso é individual para cada um de nós, para que nós possamos se doar mais. Sabe, essa se doar é por quê? Porque sempre vai ter alguém necessitado. Você já orou pensando quem será que vai ser as pessoas que vai vir aqui no centro? Quem são as pessoas que estão necessitando do Evangelho? Quantas pessoas que estão desviadas do seu propósito? Eu e a pastora temos esse chamado em ativar no Espírito aquelas pessoas que não estão vivendo aquilo que Deus criou para elas. Já faço o jabá do meu livro aqui, Criado com Propósito. Aquele livro que eu escrevi, Deus falou que Ele tinha pressa e necessidade, porque era uma geração de pessoas que estava vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não querem viver aquilo que Deus determinou para eles desde o ventre da sua mãe. Ou pessoas que se frustraram por alguma coisa, ou pessoas que deixaram pelo medo, pela insegurança, pelo pensamento de incapacidade, não estão vivendo aquilo que Deus tem para elas. Imagine se na primeira vez que viesse uma dificuldade, eu pegasse e desistisse. Na primeira vez que viesse alguma dificuldade, eu viesse e parasse. Não. Nós temos que seguir para o alvo, até Cristo Jesus. Então Deus, Ele tem o melhor para nós, e nós precisamos entender que esse é um tempo que o Senhor quer nos levar para águas mais profundas. O segundo ponto aqui que eu coloquei é: quem segue o Espírito precisa aprender a obedecer sem ter todas as respostas. Isso aqui também nós precisamos se atentar, porque aquele que segue a nuvem de Deus, ou seja, o Espírito Santo, ele precisa aprender a obedecer sem ter todas as respostas. Porque você obedecer, você saber todo o caminho, fica mais fácil. Mas Hebreus, sabe o que Hebreus diz? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não é por vista, é por fé. Eu não se movo por vista, eu se movo por obediência. Nós estamos aqui por obediência. Nós não estamos aqui porque nós vimos o barracão melhor, porque nós olhamos as cadeiras melhor. Mas nós entendemos que Deus estava movendo para esse lugar, e aqui nós estamos. Sabe, no 27 e 29, Filipe, ele se levanta e sai. No caminho encontrou um eunuco etíope, e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então nós vemos ali que ele está, Deus manda ele sair para ele ir para o sul, e de repente o Espírito de Deus, dá a direção para ele: ei, acompanha essa carruagem aí. Então tinha algo ali. Tinha um homem sedento por Deus, que veio adorar Deus, mas ele não sabia nem o que estava lendo na Bíblia, porque ele ouve o etíope ali lendo, e ele pergunta: você entendeu alguma coisa? Ele não estava entendendo nada. Então aqui o Espírito conduz ele. E o mais impressionante desse texto é que Filipe não questiona, ele não pergunta por quê, quanto tempo, qual é o plano, o que vai acontecer, ele simplesmente obedece. E quantas vezes nós, quando temos uma direção para seguir, questionamos: Deus, mas por que essa situação? Por que isso comigo, Deus? Mas nós não obedecemos. Nós estamos interessados só naquilo que é nosso, o nosso plano, a nossa vontade. Como a pastora falou aqui novamente, eu creio que todos nós temos isso. Às vezes você tem o sonho: eu queria ser modelo, eu queria ser isso, eu queria ser jogador de futebol, eu queria ter os meus negócios.
Eu queria estar em outro país, Deus, mas eu tenho cidadania. Olha como que está esse país. Deus fala, não, eu te chamei para pregar o Evangelho. Sabe, nós precisamos apenas obedecer. Mas nós ficamos fazendo pergunta quando as coisas ficam difíceis. Mas nós temos que aprender com Felipe. Deus, ele nunca vai mostrar o destino inteiro, ele mostra apenas alguns passos. Exatamente como a nuvem fazia no deserto. Israel, ela não recebia um mapa completo, ela recebia direções diárias. A palavra aproxima-te, no original grego, carrega a ideia de conectar-se, unir-se, apegar-se intensamente. Ou seja, Deus estava dizendo, conecte-se ao que estou fazendo. Quando Deus falou para ele se aproximar, essa palavra no original é se conecte, chegue próximo. Então ele estava querendo dizer, ei, se conecte com aquilo que eu estou fazendo de novo. Esse direcionamento que é para você se aproximar dessa carruagem aí, é realmente a minha vontade. E eu não sei se você já fez algo, já fechou um negócio, já comprou algo, você falou, Deus está nisso. É sobre isso que você precisa, é sobre essa paz que excede todo entendimento, aquela certeza que você tem, ei, estou no lugar certo. Eu tenho muita certeza do que eu faço, eu sei que eu fui chamado, tanto no meu trabalho, quanto na minha parte ministerial. Eu tenho certeza que eu fui chamado para trabalhar com beleza, aquilo que Deus me deu foi esse o dom, e eu tento fazer com maestria aquilo. E na parte espiritual também tenho certeza que eu tenho que estar aqui pregando a palavra, discipulando pessoas, orando, jejuando, fazendo aquilo que Deus me chamou. E isso é tão gostoso, por quê? Porque você não tem aquela sensação de estar perdendo tempo, você não tem aquela sensação de fiz e não era aquilo que era para mim. Então nós precisamos correr atrás daquilo que é o nosso propósito. Amém? Vocês estão comigo aí? Mas às vezes tem gente travada espiritualmente porque quer explicação de tudo. Sabe, às vezes você está travado espiritualmente porque você quer explicação de tudo. Você quer saber tudo como que vai ser. Você não consegue dar um passo sequer sem fé. Tudo tem que ser racional, você é muito racional. Você precisa entender que com Deus é assim, é pela fé. Porque se você for por você, ou você vai se estrepar lá na frente, ou até você vai conseguir aquilo, mas se você não tiver a presença de Deus, você vai se frustrar no final, porque vai ter um grande dia, que Ele vai colocar de um lado as ovelhas e do outro os bodes. Ele vai olhar nas tuas mãos e vai procurar algo, sabia? Ele vai falar, cadê os talentos que eu te dei? Cadê os talentos que eu coloquei na tua mão? Mas era só um talento, Senhor, eu fiquei com medo, eu enterrei. Não vai adiantar, meu amado. Você precisa multiplicar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Sabe, então você não pode ficar tentando ter o controle de tudo. E talvez Deus tenha movido áreas na sua vida e você ainda esteja tentando entender completamente. Mas existem direções que só fazem sentido depois da caminhada. Sabe, tem direções que só vão fazer sentido depois da caminhada. Sabe aquilo? Faz que no caminho você vai ver. Porque Deus mandou direcionar, Deus já deu a direção, mostrou vários sinais, e você fica, Deus, mas é. Ei, eu já mandei você andar. E de repente no meio da caminhada você fala, Deus. É melhor você caminhar em obediência e chega lá e falar, não é de Deus, irmão, não é de Deus. Eu vou desfazer a sociedade, porque eu não quero fazer sociedade com homens, eu quero fazer com Deus. Do que você não caminhar em direção àquilo que Deus colocou para você e chegar no final e você perder aquilo que era do Senhor para a tua vida, para a tua família. A obediência verdadeira começa quando as explicações acabam. Lá no 30:35 diz assim: então Felipe correu para a carruagem, ouviu um homem lendo o profeta Isaías e perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se ninguém me explica? Assim convidou Felipe para subir e sentar ao seu lado.
Então Felipe, começando com aquela passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Sabe, enquanto Felipe obedecia, existia um homem no caminho procurando respostas. O eunuco tinha uma posição, tinha influência, tinha autoridade, mas estava vazio espiritualmente. Sabe, às vezes isso aqui, o que ele fala comigo? Que às vezes Deus vai colocar pessoas perto de você, que são pessoas grandes, pessoas que talvez aos seus olhos, elas são pessoas, nossa, que top essa pessoa, olha a posição social dela, mas às vezes elas estão vazias de Deus. E o que Deus quer de você é que você se aproxime perto delas, para que você possa anunciar as boas novas, assim como Felipe fez. Então Felipe achava que estava apenas mudando a rota, mas Deus estava conectando destinos. Talvez muita gente pense, é só um novo tempo aqui, é só uma nova fase, é só uma mudança, mas não. Deus move a sua igreja porque existem pessoas esperando um verdadeiro Jesus. Sabe, eu acredito nisso. Às vezes é só uma mudança, não, é só um local novo, não. Tem pessoas que precisam ouvir do Evangelho, e Deus quer usar eu e você. Seja como o pastor Gabriel falou, nós no PG é onde você pode ser mais usado do que o pastor, do que os músicos, porque nós às vezes temos esse pensamento que o pastor talvez é mais espiritual, vai ser mais usado, mas às vezes você, no teu trabalho, pode ser muito mais usado que eu, do que cada um dos ministros de louvor. Num PG, onde você pode abrir a sua casa, a sua garagem, ou até participar de algum, aonde você vai chamar alguém ali no off, vai entregar uma palavra para ela, ou simplesmente você vai chorar com ela, vai ouvir ela. Quantas pessoas só querem ser ouvidas? Então nós precisamos discernir o movimento, precisamos discernir a direção. Sabe, o próximo ponto aqui, ele fala que ele foi para o deserto. O deserto também pode ser o centro da vontade de Deus. Fala, nós vemos ali, prosseguindo pela estrada, ele manda ele para um lugar deserto. E olha a ironia desse texto, porque diz assim: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Ou seja, no meio do deserto havia água. E disse o eunuco: olhe aqui a água que me impede de ser batizado. Ele pergunta, ele faz uma pergunta: olha aqui a água, achei. Porque ele começou a pregar o evangelho para ele. E com certeza ele tinha chego nas partes do batismo ali. E ele falou: o que me impede de ser batizado? Pense. E aqui é uma verdade que nós vemos no mundo aqui afora, que diz assim, que a criação clama pela manifestação dos filhos de Deus. O que isso quer dizer? Eu e você só precisamos chegar assim, ó, acender uma faísca que eles vão pegar fogo. Porque eles querem o que eu preciso, o que me impede de ser batizado, eu quero esse Jesus. Sabe, nós vemos ali nesse caminho improvável, mas havia propósito. No lugar que parecia vazio, ou seja, o deserto, havia transformação. Quando Deus conduz alguém, Ele já prepara o necessário no caminho, ou seja, Deus já prepara o necessário no caminho. Por isso que você tem que dar o passo, e Deus vai fazer no meio do caminho aquilo que for necessário, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E assim era a nuvem. Israel não entendia, mas cada vez que ela se movia, eles também se moviam. E talvez pode existir pessoas aqui com medo do novo. Sabe, isso aqui parece clichê, parece, o pastor colocou ali uma frase de efeito. Não, mas tem muitas pessoas que têm medo do novo. E que nem eu falei, eu trabalho com moda, trabalho com beleza. Temos também as cabeleireiras aí de plantão, os barbeiros. E quantas pessoas nós pegamos lá que a gente vê isso? A pessoa não está com medo de tirar as pontinhas do cabelo, ela tem medo do novo. Ela não quer fazer um Chanel de bico. Não é porque talvez não fique legal, porque às vezes o rosto da pessoa é perfeito para aquilo. Só que ela tem medo do novo, e ela se apega àquilo que está dando certo. E talvez você está aqui com medo do novo, medo daquilo que Deus está fazendo, e talvez até do local aqui. Nossa, mas será que vai dar certo? As crianças ficaram ali, será que vai dar certo?
Não tenha medo do novo. Aquilo que Deus faz é perfeito. Acredite. Sabe, às vezes a pessoa tem medo da mudança, medo da responsabilidade e também de uma nova estação. Mas quando Deus é quem move, o propósito sempre chega antes. Sabe, quando Deus move, o propósito chega antes. Nós podemos mudar o local, mas nós não podemos mudar a mensagem. Nós podemos mudar o local, mas nunca podemos mudar a mensagem. A mensagem vai ser de salvação, a mensagem vai ser de cura, a mensagem vai ser de alinhar propósitos e vidas, segundo aquilo que Deus tem escrito para elas. Então nós precisamos entender que a mensagem não pode ser alterada, porque é Deus que move. E o maior perigo não é atravessar o deserto, o maior perigo é permanecer parado enquanto Deus já está se movendo. Sabe, o maior perigo não é você estar lá no deserto, o maior perigo é você estar parado quando Deus já se moveu. Imagine você parado achando, ei, agora está confortável, e a nuvem se foi. Eu sempre falo que o maior versículo, e para mim mais triste da Bíblia, é quando Sansão era um homem forte, era um homem que era cheio do Espírito Santo, só que ele tinha alguns segredos, e ele cai em pecado, e Dalila vai lá e corta as suas tranças, que era o segredo. Mas não era o segredo físico ali. O segredo é porque ele tinha um voto com Deus, que ele não podia raspar a sua cabeça. E quando ele quebra aquele voto com Deus, Deus se afasta dele. Porque Deus, ele não coabita com o pecado. A única coisa que faz separação entre Deus e os homens é o pecado. E ali, ele em pecado, de repente os filisteus vêm, o povo vem contra ele, e ele vai querer usar da força dele, que não era dele, que vinha do Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, que ele não percebeu que o Espírito de Deus não estava mais com ele. Sabe, imagine que triste você, sem o Espírito Santo de Deus, sem aquele que te convence. Porque nós, no nosso originalidade, nós somos maus, nós somos pecadores. O que nos faz ser santo, o que nos conecta com o Pai é o Espírito dele, que ele nos deu quando ele foi. Ele falou que não era bom que nós ficássemos só e nem órfãos. Daí ele deu o Espírito Consolador para nós, o Espírito da verdade, o ajudador. E é esse que nós temos que recorrer nos momentos difíceis da nossa vida. Nos momentos de dificuldade, Espírito Santo, é para cá que eu preciso ir. Eu sinto que a nuvem foi, eu não estou mais sentindo a tua presença aqui. Imagine você não conseguir se mover. Isso é pior do que estar no deserto. Porque às vezes a gente fala, o deserto é difícil. A gente usa o deserto como dificuldade, mas o deserto com Deus, como a gente viu aqui com Felipe, é poder, é salvação. Mas você ficar parado quando Deus se move é muito pior. Sabe, a presença de Deus não nos leva para lugares perfeitos, mas sempre nos leva para lugares onde tem propósito. E esse último ponto aqui que eu quero trazer para vocês é: a nossa obediência precisa gerar transformação. Porque essa palavra é para nós se movermos em obediência, certo? Todos estão comigo? Nós precisamos se mover em obediência. Mas a nossa obediência precisa gerar transformação. De que adianta a obediência se você não gerar transformação? E no 38 diz assim: e deu ordens para a carruagem. Então Felipe e Eunuco desceram a água, e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Felipe repentinamente. Olha que experiência extraordinária. O eunuco não ouviu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Ou seja, olha que algo sobrenatural que aconteceu. Ele ouviu Deus, vá para tal lugar, vá para o sul. Ele foi, mas um lugar deserto. E de repente ele encontra a carruagem, manda ele acompanhar. Ele acompanha essa carruagem. Ele vê esse etíope falando, lendo alguma coisa. Era a palavra, era o livro de Isaías, mas ele não entendia nada. E de repente ele tem a oportunidade de pregar uma mensagem.
de pregar as boas novas, de apresentar Jesus para ele. E ele quer esse Jesus. E ele fala: o que me impede de ser batizado? Com certeza ele fala ali, né, se você crê em Jesus Cristo. Claro que com certeza ele falou mais coisas, mas o que o escritor colocou foi só isso. E ele vai, aceita esse Jesus como o único suficiente Salvador e Senhor. E de repente o Espírito Santo faz algo sobrenatural, arrebata ele, e ele some, ele vai para outra cidade. Se você lê o texto, e sabe, nós temos que crer naquilo que é na palavra. Ou você acredita em tudo, ou você não acredita em nada. E aqui nós vemos essa experiência sobrenatural. E o que ela fala para mim? Que às vezes Deus vai te colocar em alguns lugares, simplesmente para você ganhar uma pessoa, e talvez depois você nunca mais vai falar com elas. Sabe, aqui o que fala comigo e com você também: não perca a oportunidade de pregar o Evangelho, que talvez será a única vez que você vai falar para ela de Jesus. Então se desgaste em conhecer Jesus, para que você possa estar cheio e entregar o melhor. Sabe, a obediência de Felipe não terminou em movimento, ela terminou em transformação. Agora existe um homem transformado, um homem batizado, cheio de alegria e carregando o Evangelho de Deus. Sabe, historiadores acreditam que esse homem levou o Evangelho para a sua nação. Ou seja, uma obediência individual gerou um impacto territorial. Então, os historiadores acreditam que esse etíope levou para toda a nação dele o Evangelho. Então, a obediência de uma pessoa teve transformação numa cidade. Sabe, quem sabe não é você que vai pregar para uma pessoa e nunca mais você vai ver ela. E aquela pessoa vai ganhar toda a família dela. E é sobre isso que Deus quer em nós. Quando a nuvem se move, é para isso, para que haja transformação, para que haja cura. Deus não nos trouxe para um novo tempo apenas para crescermos em números. Deus está nos levando para um outro nível de responsabilidade espiritual. Porque nesse novo tempo, pessoas serão restauradas, famílias serão alcançadas, vidas serão transformadas. Pessoas encontrarão Jesus aqui. E nós não podemos entrar numa nova estação com um novo nível, ou com um nível antigo, meus amados. Olha essa frase aqui: a verdadeira obediência não transforma apenas a nossa rota, ela transforma a pessoa no caminho. Sabe, nós vamos ser transformados no meio do caminho. Se o louvor quiser subir, vai parecer que está acabando. Subir, agora é aqui. Sabe, meus amados, Felipe, ele estava em Samaria, num lugar bom, num lugar favorável, num lugar onde era melhor para ele, talvez. Ele estava vendo o avivamento. Mas Deus dá um direcionamento para que ele se mova, para que ele vá abaixo da nuvem. E aqui eu quero que você traga para você. Queria que você fechasse seus olhos, mesmo sentado. Feche seus olhos. Traga para você isso. Imagine o local que você está hoje, ou o local que você está agora. Sabe, aquela situação que você precisa de um avanço. Você precisa ter fé de se mover debaixo da nuvem. Enquanto o louvor estiver ministrando essa canção, eu peço que você tenha fé e tenha coragem de se mover para esse novo tempo. Deus irá fazer infinitamente mais sobre a sua vida. Amém?